Bem-vindo a este vídeo que faz parte de uma série de vídeos relacionados a um plano de ação para evitar extinção e para prosperarmos como humanos. Plano de ação, existência, ameaças, soluções, resumo. Aqui siga os capítulos. Os componentes deste vídeo e plano de ação são 1. Crises de saúde, como o principal componente em foco nesta série de vídeos e e-books, mas também 2. Biodiversidade e sua extinção, que ocorre simultaneamente com as nossas crises de saúde. 3. Mudanças climáticas, mas também falaremos que começou há muito tempo em nosso passado remoto. A destruição do clima, dos solos e ambientes naturais começou há 4.000 anos ou antes. Nós humanos não estamos cientes disso. Infecção bacteriana ameaça deve ser nossa prioridade porque é nossa maior ameaça em relação à extinção. Precisamos nos concentrar em infecções bacterianas e doenças bacterianas porque infecções bacterianas como a peste estão reemergindo. Várias organizações de saúde e cientistas estão alertando para o ressurgimento da peste há anos. Infecções bacterianas são ameaças absolutas, como fungos também são ameaças absolutas. Eu considero o vírus, as infecções são uma ameaça relativa, porque um vírus precisa do hospedeiro vivo e saudável, e as bactérias não precisam que o hospedeiro esteja vivo e saudável. Especialmente para os fungos, pode ser até favorável para eles se o hospedeiro estiver morto ou doente e com a imunidade muito limitada. Infecções virais têm potencial como primers, tipo preparadores, contra ameaças absolutas, que estamos discutindo neste capítulo, lembrando que as infecções bacterianas são ameaças absolutas. Portanto, os vírus têm algo que as bactérias não têm ou apresentam com muito mais riscos, inclusive para os rebanhos. Eles têm potencial para serem primers, preparadores, eles até têm o potencial de matar e eliminar bactérias. E as infecções bacterianas são ameaças muito maiores também porque nossa imunidade contra eles podia muito bem estar diminuindo ou até desaparecendo, porque temos menos contato com biodiversidade e ambientes naturais saudáveis do que nunca. Infecções bacterianas são os mais resistentes. Por exemplo, a peste é extremamente resistente, como são a maioria das outras bactérias gram-negativas. As infecções bacterianas podem causar e aumentar a resistência antimicrobiana, por apresentarem uma retroalimentação positiva, positive feedback, ou um ciclo vicioso. Vamos agora para as soluções. As agroflorestas enriquecidas são prioridade como solução, porque resolveriam tudo de uma vez só, todas as nossas ameaças por si só. Isto, pelo menos parcialmente, e dependente do desenvolvimento de suficientes agroflorestas. Em cima disto, é preciso
focar nas agroflorestas porque as agroflorestas aumentam a imunidade. Porque os alimentos, frutas, etc., são probióticos. Mais densos em energia, mais ricos em nutrientes e não contém menos toxinas, pseudo-hormônios do que qualquer outro ambiente de produção, sistema. Digamos, como exemplo, a agricultura moderna ou tradicional. E as agroflorestas enriquecidas fazem com que os produtos da biodiversidade do meio ambiente não contenham menos pseudo-hormônios e toxinas, etc. Também chamados de hormônios seno. Pseudo-hormônios não são suficientemente conhecidos e, portanto, uma espécie de ameaça oculta que afeta negativamente a imunidade e nossa qualidade de vida. Também a nossa expectativa de vida em anos. Eles degeneram a imunidade inata de indivíduos e rebanhos sem ser percebido. As agroflorestas apresentam uma biodiversidade mais rica em seu ambiente e ao redor de seu ambiente. E essa biodiversidade reduz o número de patógenos e vetores de patógenos dentro e ao redor de seu ambiente de produção. Mas uma agrofloresta representa e faz muito mais do que produzir produtos, porque também, e ao mesmo tempo, uma floresta enriquecida. Como a Amazônia é uma espécie de floresta enriquecida. Agroflorestas resolvem as mudanças climáticas, resolvem as destruições acumuladas do clima e dos solos. Mencionei a destruição climática no início, como uma forma bastante desconhecida, porém causa primordial da atual mudança climática. Agroflorestas previnem a partir da base da ecologia e contra todas as nossas ameaças. E isto é não limitado e há certos sintomas ou consequências. Agroflorestas também aumentam a imunidade e identidade imunológica, e também isso levará a menos invasões e ataques de patógenos. Identidade imunológica ou identidade frente aos micróbios é algo que eu vou apresentar em outros vídeos e não aqui no resumo. Não é muito conhecida. Você pode pensar nisso como se um patógeno soubesse que não pode pegar uma determinada célula com certa identidade, porque pela identidade o patógeno já sabe que está bem defendida, o patógeno nem vai lá, porque não é eficiente o patógeno ir onde ele não pode se alimentar em tempo razoável. Esses são outros assuntos que possivelmente estão relacionados, mas não vou tratar deles aqui neste resumo. Então, como esse é um resumo e como é impossível tratar de assuntos tão complexos, como as ameaças e as soluções para essas ameaças, eu começo a mostrar anagramas e números relacionados a ameaças e soluções. Primeiro, o ciclo vicioso de ameaças
e AMR. O CDC apresentou este diagrama provavelmente em 2020, no início da pandemia atual, e apresenta o corona como criando uma tempestade perfeita, pelo menos em parte. Então, o corona é uma ameaça, mas a peste é uma ameaça muito mais grave e absoluta. E vocês vão ver que junto com o corona, o antes do corona, a ameaça de peste, que basta casos para ser uma ameaça, aumentou, mas isso passou despercebido, porque é só uma questão de casos e não é em todo o mundo. E corona foi e ainda é em todo o mundo. Então, mas isso existe esse ciclo vicioso. E a peste também está nele, mas não é mencionado aqui na anagrama do CDC. Muito provavelmente eles, CDC e outros, mencionam em outros cantos e publicações, mas não aqui dentro deste anagrama que é mais visto pelo público. Bem, a peste é uma doença muito grave e as organizações certamente mencionaram doenças graves de forma independente deste anagrama. É um ciclo vicioso isso, mas explico que depois vai até associações com suicídio e muitos outros que a Organização de Saúde também nos alerta sobre e para. O que as organizações mundiais de saúde detectaram? A Organização Mundial de Saúde e outras organizações detectaram e responderam à resistência antimicrobiana já em 2010, o mesmo muito antes. Mas neste diagrama você só os verá respondendo a partir de 2010. Fleming, o inventor dos antibióticos, alertou sobre a resistência logo após inventar a penicilina como um antibiótico. Isso foi em 1928. A Organização Mundial da Saúde organizou, depois de detectar e responder, importantes reuniões de emergência em 2016 e novamente em 2019, com a entrega de extensos relatórios expressando suas preocupações e compartilhando com várias outras partes, incluindo a indústria. Pelo menos nesta a indústria foi chamada e envolvida. A Organização Mundial da Saúde alerta para a resistência ao longo da cadeia alimentar. Portanto, este é um diagrama que eles produziram. A Organização Mundial da Saúde. Não entra em detalhes porque esta é um resumo, mas você vê que a Organização Mundial de Saúde e outros detectaram e responderam a ameaças e resistência antimicrobiana. Novamente, uma tripartida relacionada à resistência antimicrobiana, AMR. Reunião iniciativa em 2021 e novamente em 2022. Mas estas anagramas são todas publicações online disponíveis para o público. O que a mídia detectou? Acha que este é um diagrama do Lancet e novamente é um aviso sobre a tempestade perfeita ou a ameaça de saúde dupla. Ameaça dupla.
Um, uma infecção ou epidemia, que no caso corona, e dois, essa ameaça de resistência, AMR, o que os cientistas e a pesquisa detectaram é uma mudança ou evolução nas causas de morte para doenças como Alzheimer. Isso é Alzheimer e demência, como as causas de morte que mais crescem, enquanto as outras causas estão diminuindo. Então, isso está afetando nosso cérebro, que consideramos um característico do ser humano. Eu vou explicar que esse aumento de mortes causadas por doenças ou distúrbios cognitivos ou declínios cognitivos são um alerta de uma ameaça de quase colapso e até risco de colapso e extinção de fato. Mas existência de fato, eu quero dizer algo como 7 em cada 8 bilhões de pessoas morrendo ou sendo gravemente afetadas. É isso que quero dizer com colapso de fato ou extinção de fato. Este é um anagrama dos Estados Unidos. No eixo Y, a taxa de mortalidade, e esta linha, em cor preta, era a situação em 1933. A linha em cor cinza representava 1960 e então havia essas linhas no meio. E essas linhas representam 1980 e 2000. 2000 é bem recente e eles ainda estão baixos, mas não tão baixos quanto nos meados do século anterior, mas ainda apenas uma vez e meia o que era antes. Uma vez e meia a taxa de mortalidade nessa faixa etária. Essa faixa etária sendo 25 anos. Essa faixa etária é de 15, 25 e 35 anos. Então eu acompanhei essa que apresenta esse pico. Aumentou com 50% no ano 2000 e aumentou com quase um fator 4 pouco antes da pandemia, antes da última pandemia de corona. Então, isso é muito notável. Então, possivelmente podia ter dado ou dar um alerta. Na verdade, qualquer um poderia supor que essa curva alertou para algo sério, como uma epidemia ou uma pandemia. O que eu descrevo nessa série de vídeos é que esta anagrama não alertou tanto ou tão claro para uma epidemia viral. Poderia ser um alerta para sobre a ameaça que está por trás desta epidemia viral. O que podia estar por trás poderia ser uma infecção bacteriana. E isso poderia até ser a praga já reemergente. Então, todos estes são assuntos relacionados que para agora apenas mostram diagramas, porque não consigo lidar com os muitos alertas que foram detectados e foram ou agora se tornaram detectáveis, de que algo estava e possivelmente ainda está chegando. Sabendo que certos vírus têm o potencial de primer, de preparador, e certos casos o potencial de proteger um rebanho, etc., contra algo mais sério, como então
Faremos isso mais detalhadamente e paro esse vídeo por enquanto. Muito obrigado por assistir e espero vê-lo de volta em breve. O que discutimos nesse vídeo é a infecção bacteriana deve estar em foco ou mesmo prioridade. Agroflorestas enriquecidas também devem estar em foco ou ser prioridade. Por esses motivos, os motivos citados em cima, porque resolvem tudo. Elas, as agroflorestas, não resolvem ou não poderiam resolver tanto a epidemia viral ou pandemia aquela em que estamos e as que parecem ser possíveis seguidoras na calha do atual, porque na maioria as agroflorestas vão lidar, fazer a sua parte em relação com a infecção ou a epidemia bacteriana ou absoluta que ainda está na nossa frente e que poderia ser muito mais grave e mortal, que poderia levar, que poderia ter o potencial de conduzir nós a uma extinção de fato. Muito obrigado por assistir. Tchau!